Olá, tudo bem? Como vão vocês? Eu sou o professor Marcelo Rebinski, da Rede Pública de Ensino do Estado do Paraná, e sou professor de História. Em época de pandemia, a gente está fazendo mais por vocês, gravando aulas online de todas as disciplinas que irão ao ar na TV aberta, na internet e no seu aplicativo Escola Paraná. Beleza? A aula de hoje é destinada ao ensino médio, terceiro ano do ensino médio. Nós vamos ter uma série de aulas dedicadas a todas as séries do ensino médio, primeiro, segundo e terceiro, mas hoje é a aula 1 do ensino médio do terceiro ano. Essa aula e agora ele vai comentar aqui. Nossa primeira aula é sobre a proclamação da República, perfeito? Mas antes de nós vermos exatamente o início da República Brasileira, é importante nós fazermos uma retomada do contexto histórico anterior a esta fase republicana do Brasil. Vamos tentar lembrar o seguinte, que na história do Brasil, antes da proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, nós tivemos como forma de governo o sistema monárquico. O que era o sistema monárquico? O sistema monárquico era representado pelo Império. Nosso último imperador foi Dom Pedro II. A proclamação da República ela vem na sequência, inaugurando um novo regime de governo. Nós deixamos a monarquia e passamos a adotar o sistema republicano. O que leva, de fato, o Brasil a abandonar esse sistema monárquico e adotar o sistema republicano? Alguns eixos temáticos são importantes para compreender esse início da República no Brasil. Primeiro, a monarquia ela vem de um longo tempo no Brasil. Nós tivemos dois grandes reinados. O primeiro reinado com Dom Pedro I e o segundo reinado com Dom Pedro II. Nesse segundo reinado, com Dom Pedro II, a monarquia ficou no poder 49 anos. Algumas questões básicas no final desse período monárquico vão levar a deflagrar o fim desse período monárquico e o Brasil adotar o sistema republicano. A gente costuma dizer o seguinte, que são três grandes eixos temáticos que levam ao fim da monarquia brasileira. A primeira questão que leva o imperador a perder o poder é quando a proclamação da República exige a libertação dos escravos. Então nós vamos ter em 1888 a Lei Áurea, que determina o fim da escravatura no Brasil. Por que isso é um motivo que leva ao imperador a perder poder? Porque os escravocratas, os donos de escravos, tinham a intenção de continuar com os escravos e eram resistentes à Lei Áurea. O segundo fator muito importante é uma indisposição do imperador com relação ao exército brasileiro. Na monarquia, o exército sempre estava atrelado ao império, e o imperador, mais ou menos nos últimos anos da monarquia, vai deixar um pouquinho os militares de lado, principalmente nas questões financeiras, e isso vai gerar uma certa revolta. E a última questão é a questão com a Igreja Católica. Na monarquia, o imperador, além de chefe de Estado, ele também era o chefe religioso. E isso ele vai criar uma indisposição com o chefe da Igreja Católica, que é o Papa. Então, esses três eixos temáticos aqui, a questão religiosa, a questão escravocrata e a questão militar, vão deflagrar, vão ser o estupim para enfraquecer o sistema monárquico em 15 de novembro de 1889, proclamar a República.
O Brasil proclama a República nessa data e os historiadores vão dizer que esta proclamação da República que ocorreu nessa data é considerado o primeiro grande golpe militar da história do Brasil. Por quê? Porque na passagem desse regime monárquico para o regime republicano, que é o atual nosso, que começa em 15 de novembro de 1889, não teve a participação popular. Quando você muda um regime político ou você muda uma Constituição que não tenha a iniciativa popular ou a participação popular, caracteriza-se como uma questão de golpe. Então os historiadores dizem que nosso primeiro golpe militar foi a proclamação da República. Ok? Os primeiros tempos dessa República é o seguinte: esta República ela é dividida em várias fases. A primeira fase dela é a fase inicial, que é chamada da República da Espada. Por quê? Porque na sua proclamação, em 15 de novembro de 1889, quem vai assumir como o primeiro presidente republicano é um marechal, o Marechal Deodoro da Fonseca. O Marechal Deodoro da Fonseca fazia parte do governo monárquico de Dom Pedro, e ele vai ser um dos precursores dessa proclamação da República, junto com outros republicanos, e vai ser escolhido como o primeiro presidente do Brasil. Então a gente diz que nessa primeira fase da República, os dois primeiros presidentes são militares, é uma república militar. Ela fica conhecida como a República da Espada, em referência à questão militar, porque os dois primeiros presidentes, o primeiro vai ser o Marechal Deodoro e o segundo o Marechal Floriano, que a gente vai ver logo em seguida. Lembrando um dado fundamental aqui no início dessa república, é a questão do golpe, beleza? Então, a questão do golpe é elementar, por quê? Porque no início desta república, a participação popular praticamente vai ser nula. Os primeiros tempos dessa república, na questão econômica, o Brasil sai do regime monárquico, entra no regime republicano e no setor econômico ele continua ainda sendo um país agroexportador. Vamos lembrar que lá na monarquia, a base da economia é o café, beleza? Então a gente tem como base agroexportadora o café. No início da República, agora, com a proclamação da República, em 15 de novembro de 89, sendo o primeiro presidente um militar, o Marechal Deodoro, nós continuamos ainda tendo como a nossa base econômica agroexportadora o café. Volto a falar de novo que a população continua sem participação no início dessa república. É uma república muito fechada em viés militares, em viés ideológicos bastante liberais no sentido de que é comandado por algumas parcelas, por alguns grupos da elite econômica brasileira. Essa república não representa, no início da sua instauração, o pensamento de todos, porque ela começa não com um governo civil, não elegendo um presidente pelo voto direto, com a participação popular, como hoje nós temos no nosso sistema, que os presidentes são eleitos de 4 em 4 anos, que respeitam a Constituição, que há todo um processo democrático na escolha dessas pessoas que comandam o Brasil. Nesse primeiro momento, então, nós não temos isso, não temos essa participação popular, não temos a efetiva vontade e anseio do povo em escolher o seu representante, tanto que o primeiro presidente é um militar, e é escolhido por um grupo de políticos para assumir o poder. Importante que o Brasil, a partir do momento em que ele se torna republicano, ele vai assumir
né, como critério de governo, como sistema de governo, como forma de governo, o sistema republicano, né, centrado na figura do presidente da República, o sistema federativo, onde existe um governo central, um governo federal, composto por vários estados que compõem a federação. Então, o sistema republicano, representado pelo presidente da República, e federativo. Esse sistema que é adotado no início da República é o mesmo sistema vigente atualmente, ok? Então, República Federativa, federativa no sentido de que o governo não trabalha sozinho, o governo trabalha junto, junto com os estados que compõem a federação, ok? Esse sistema federativo e republicano, ele era defendido pelos dois maiores estados, lá naquele período histórico, no início da República, que era São Paulo e Minas Gerais, que inclusive eles vão ser, esses dois estados, vão ser na segunda fase da República, que daí já é a República Oligárquica, que nós vamos ver na sequência. Esses dois estados é que vão dar o viés político de toda essa estrutura republicana da segunda parte, que é a República Oligárquica. A República da Espada, então, ela é compreendida entre 1889 a 1894, é o período em que assume os dois presidentes são militares, são representantes da ala militar. Foi o período em que, num primeiro momento, o Marechal Deodoro assume com a proclamação, ele não termina o seu governo, ele acaba renunciando. Consequentemente, o Floriano Peixoto, que é esse segundo presidente dessa República Militar, acaba assumindo e terminando, consequentemente, essa primeira fase da República Brasileira, que é a República da Espada. Governo provisório, chamado de governo provisório, por quê? Porque quando o Marechal assume o poder com a instauração do golpe da República, promovido por uma parcela de políticos que queriam o final da monarquia e o início dessa república, o Marechal Deodoro, que é escolhido como o primeiro presidente, se compromete e imediatamente, ao assumir, convocar eleições diretas para a escolha do presidente. Isso aí o Deodoro não consegue cumprir, ele vai encontrar uma grande resistência por parte de uma parcela que não queria essas eleições, e consequentemente um pouquinho mais tarde, em 1891, com uma série de conjuntos e de fatores, ele acaba renunciando. Nesse governo provisório, algumas características meio autoritárias do governo do Marechal Deodoro. Primeiro, o Marechal Deodoro ele dissolve as assembleias provinciais e as câmaras municipais. Um detalhe aqui, lá na monarquia, os estados eram chamados de províncias, perfeito? Então, lá na monarquia, nós não tínhamos essa constituição do estado do Paraná, o estado de São Paulo, o estado do Rio de Janeiro e etc. Nós tínhamos como constituição determinadas províncias que, unidas, juntas, somavam o império. Então, um dos primeiros atos do Marechal vai ser exatamente o quê? Dissolver essas províncias, dissolver essas assembleias provinciais, e, consequentemente, para instituir os estados e etc., na forma que nós conhecemos hoje, ele vai promover a primeira Constituição do período republicano que a gente já vê aqui para frente. Um detalhe importante, tem que frisar bastante esta questão do início do governo do Deodoro. Há uma grande elite civil e militar que passa a administrar o Brasil nessa primeira fase. Vamos tentar colocar na cabecinha aí que nós estamos falando nessa primeira fase somente da República da Espada, que é esse início da República
com esses dois primeiros presidentes que representam os militares, o Marechal Deodoro e o Marechal Floriano. O que leva ao fim, praticamente, do governo do Deodoro e a renúncia dele em 1891, não terminando o mandato dele, não cumprindo aquilo que ele se propôs, que era de convocar novas eleições. É uma grande crise econômica. Vamos voltar um pouquinho lá na monarquia. Eu falei que durante a monarquia o principal produto agroexportador do Brasil era o café. Então a economia brasileira, a economia do Brasil internacionalmente, exportando, era basicamente o café. É claro que a gente fala em industrialização, em processo de industrialização no segundo reinado, na monarquia, mas ainda é um processo muito tímido. Nós tínhamos algumas indústrias que serviam como elementos de base para esse processo econômico que era agroexportador. O que o Deodoro tenta fazer? O Deodoro ele tenta fazer, quando assume esse primeiro mandato na República, é promover um surto de industrialização no Brasil. Ele tenta o quê? Ele tenta alavancar as indústrias nacionais. Para isso, ele convoca um cara que é muito famoso, muito conhecido no mundo inteiro, que é o Rui Barbosa, que participou inclusive da ONU. O Rui Barbosa então assume como ministro da Fazenda desse governo do Deodoro e ele vai tentar promover esse processo de industrialização. É um processo que ele tentou implementar, que a gente chama de uma grande crise que gerou depois economicamente, que é a chamada crise do encilhamento. O que era essa crise? Então ele cria uma política de incentivo à criação de empresas industriais e comerciais no Brasil. Por que isso não vai dar certo? Não vai dar certo porque começou errado e fez errado. Então ele, para tentar industrializar, ele começa a liberar créditos com muita facilidade para empresas, para indústrias, para pequenos investidores e etc. E essa liberação de crédito não vai ter o retorno esperado que o governo queria. Ou seja, muitas dessas pessoas que vão pegar esse crédito, que vão pegar essa grana, que vão pegar esse dinheiro para promover um processo de industrialização no Brasil, vão acabar gastando dinheiro com outras coisas, menos em montar um comércio, em montar um negócio ou em montar uma indústria. E o calote vem na sequência. Então o cara pega o crédito do governo, os bancos emitem papel moeda, papel dinheiro, sem ter essa reserva de dinheiro para cobrir essa emissão em caixa, emprestam esse dinheiro a qualquer pessoa ou a qualquer empresa que se diz que estaria investindo nesse processo de industrialização. Esses caras não investem o dinheiro na finalidade e acabam dando calote, não pagando, e o governo fica então com um rombo econômico muito grande. Isso gera duas grandes coisas. Primeiro, uma grande crise inflacionária. Nós temos um pico de inflação muito alto nesse período, justamente por causa do calote, e muita falência de muitas e muitas e muitas empresas que não conseguem saldar as suas dívidas com o governo e acabam entrando em falência e fechando as portas. Essa crise do encilhamento, então, para a gente sintetizar ela, o que ela é? Ela é um projeto econômico que se tenta colocar no Brasil nesse período com a seguinte finalidade, com a finalidade de incentivar um processo industrial no início da República mais robusto, que infelizmente não acaba dando certo. Esse é um dos motivos que leva o encilhamento, voltando lá, o encilhamento é um dos motivos que leva à renúncia do Deodoro logo em seguida. Por quê? Porque essa crise econômica promovida pelo Rui Barbosa, seu ministro, acaba enfraquecendo ele politicamente. Então aí a gente já tem o primeiro projeto econômico do governo falido, que não dá certo,
e, consequentemente, a primeira crise política do governo do Marechal Deodoro, que mais tarde contribui para a sua renúncia. Uma outra questão fundamental é isso aí, a Constituição de 1891, o último ano, inclusive, que o Deodoro fica no poder. Logo depois da promulgação dessa Constituição, o Deodoro acaba renunciando. Esse também vai ser um dos elementos que vai levar a enfraquecer o poder político do Deodoro e, consequentemente, a renúncia. Mas por que, professor, a Constituição de 1891? Porque a nossa última Constituição, anterior a essa, era de 1824, lá no início do primeiro reinado. Então, como nós mudamos de regime, passamos do regime monárquico para o regime republicano, era necessário elaborar uma nova Constituição. Essa Constituição representava os anseios populares, os anseios sociais, os anseios políticos da população? Não. Essa Constituição também, que é a nossa primeira Constituição do período republicano, ela é uma Constituição dita também de autoritária, porque ela tem alguns elementos que suprem literalmente a participação popular. Ela teve uma grande influência do liberalismo norte-americano, né, na questão política do liberalismo, teve uma grande influência dos Estados Unidos também, porque os Estados Unidos já tinha promovido a sua república, já tinha uma Constituição republicana. Então essa Constituição republicana nossa, ela tem é muito parecida nos moldes da Constituição americana e do sistema político americano. Claro que, consequentemente, o país ele se torna aliado dos Estados Unidos nesse período, que é um dos países republicanos no continente americano mais forte nesse período de 1891. Tá? O país ele vai adotar com essa Constituição o nome de Estados Unidos do Brasil. Só mais para frente a gente vai ver que cai esse nome Estados Unidos e aí o Brasil permanece somente Brasil. Então, inicialmente, no início da República, Estados Unidos do Brasil. Lembra daquelas províncias que nós falamos que eram os estados de hoje, mas que era lá no período da monarquia, que foram desfeitas logo que o Marechal assumiu o poder? Então, essas províncias, com a Constituição de 1891, elas se tornam grandes estados. Então é aí que nós vamos ter o nascimento do estado do Paraná, estado de São Paulo, estado do Rio Grande do Sul, estado do Rio de Janeiro e etc. Tá? Esses estados eles passam a ter certa autonomia com relação ao governo federal, né? Eles têm certa autonomia na sua jurisdição de fronteiras e etc. Tem os seus governadores, porém eles estão centralizados, né, ao governo federal, tal como é hoje. Mas o fator determinante desta Constituição, né, que leva ao enfraquecimento político do Deodoro, é esse último tópicozinho ali do nosso slide, né? O voto ele passa a ser direto, né? Porém ele tem algumas características que diferem ele de hoje. Hoje a gente sabe pela nossa última Constituição, né, que nós temos hoje, o voto ele é direto e todos têm a participação popular, do voto popular a partir dos 16 anos. Essa Constituição ela estabelecia o voto direto, mas apenas para homens maiores de 21 anos. Somente esses cidadãos é que tinham o direito de votar e de serem eleitos. Excluía então todo o resto da parcela da população, principalmente as mulheres. As mulheres só vão ter direito a voto lá com o Getúlio Vargas, quando ele promove em 1930 a Revolução de 30, e nesse primeiro governo dele, que nós vamos ver lá para frente, ele institui
o voto feminino para as mulheres também. Então, um fator determinante da queda do Marechal foi esse tópico constitucional aí, onde ela caracterizava uma constituição autoritária, uma constituição que não dava uma efetiva e ampla participação popular, ok? A Constituição de 1891 também tinha outras características fundamentais, né? O mandato do presidente da República passou de ser de 4 em 4 anos. Né? Então essa primeira Constituição republicana, ela vai determinar que o presidente da República seria eleito pelo voto direto popular e ficaria no poder a cada 4 anos. Um outro detalhe importante que essa Constituição ela separa duas grandes funções. Lembra que eu falei no início da aula lá na monarquia que um dos eixos que leva o imperador Dom Pedro II a perder o poder político e consequentemente perder a monarquia é a questão da igreja, porque o imperador naquele período ele era o chefe da igreja católica no Brasil. Então ele tinha o mesmo poder que o Papa tem sobre a igreja, ele exercia no Brasil. Então a igreja ela era atrelada ao poder do Estado, na época da monarquia. Com essa Constituição de 1891, o que ocorre? Separam-se as funções entre igreja e Estado. Mais ou menos assim. Questões religiosas são questões da fé e quem cuida disso é a religião. Questões políticas, econômicas e sociais são questões do Estado e quem cuida disso é o Estado. Né? Então separam-se as funções, onde religião e Estado, política, economia, sociedade não se misturam. Então é separado, aí que se cria aquilo que nós conhecemos como laicidade do Estado. O Estado é laico. O que é um Estado laico? Um Estado laico onde o Estado não influencia, não sofre influência, inclusive, da religião. São duas coisas completamente separadas. E aí vem uma série de coisas da liberdade de culto religiosa, da liberdade de fé, dos dogmas e etc., que não vem ao caso aqui, mas que vem ao caso entender que essa Constituição, então, ela separa. Os poderes da igreja são uns e quem cuida é a igreja, e os poderes do Estado são outro, quem cuida é o Estado. É aqui que a gente vai começar a registrar os nossos nascimentos, casamentos e óbitos e etc. Então institui-se aí os cartórios e é aí que a gente começa então a ter um efetivo registro, né, dos nascimentos, dos óbitos, dos casamentos no Brasil. Porque lá no período da monarquia, isso era feito pela Igreja Católica. Então o cidadão nascia, geralmente em casa, e tinha que ir até a igreja registrar o nome dele no livro de nascimento. Então, com essa Constituição, criam-se os cartórios, onde o Estado passa a ter um certo poder sobre isso, né, regulamenta isso, e não é mais a igreja que faz isso, agora é o Estado. Deodoro permanece ainda, depois dessa Constituição, no poder por mais alguns meses, graças à pressão dos militares sobre os deputados, que são mais ou menos pressionados a aprovar essa Constituição nem um pouco popular, mas que mais alguns meses mais tarde acaba sendo mais um dos motivos que leva à renúncia desse primeiro presidente. Então, só para reprisando um pouquinho lá, um dos motivos já estabelecidos que nós vimos foi a questão econômica, o encilhamento, que ele tenta fazer um processo de industrialização, soltando muito dinheiro, recebe muito calote, gera uma grande hiperinflação no Brasil
e isso já gera um grande motivo político que enfraquece o governo. O segundo motivo político que enfraquece o governo é essa Constituição aqui de 1891. O governo constitucional do Deodoro, ele passa a enfrentar graves problemas depois dessa Constituição, né? Porque essa Constituição era totalmente impopular. Ele passa a enfrentar alguns movimentos populares dentro dessa república que começam a se revoltar com o governo, porque não estão vendo avanço econômico, não estão vendo avanço político, não estão vendo avanços na questão da cidadania, da representatividade política, e isso tudo vai enfraquecendo. E aí, alguns meses depois da promulgação dessa Constituição, ele acaba decretando o fechamento do Congresso Nacional, que hoje é conhecido como Congresso Nacional, e isso é o grande estupim que leva, então, o Deodoro a renunciar. Ele também já estava doente fisicamente, desgastado politicamente, e não consegue mais ficar no poder. E em 1891, ele, então, acaba renunciando. Na sequência, lembra que eu falei que lá no início dessa República da Espada, com a proclamação que ele é escolhido por uma elite política, pelos militares para assumir o poder, o seu vice era um marechal também, só que era o Marechal Floriano Peixoto. Com a renúncia do Deodoro, alguns anos ainda antes de terminar o mandato dele, que ele terminaria em 1894 e ele renuncia em 1891, assume o seu vice, o Marechal Floriano. Um detalhe desse cabra aí, o Marechal Floriano, esse cara aí ele ficou conhecido como o Marechal de Ferro. Esse cara não aceitava crítica, esse cara governava de acordo com a vontade dele. Nós vamos ver duas grandes revoltas daqui a pouquinho que ocorreram nesse governo, que é a Revolução Federalista aqui no Sul, que começa no Rio Grande do Sul, e a Revolta da Armada no Rio de Janeiro. O Marechal ele aniquilou essas duas revoltas com muito sangue, Com muito sangue ele calou os opositores, e aí ele acabou levando esse apelido na história como o Marechal de Ferro. Ele fez algumas coisas importantes na questão econômica, isenção de impostos, incentivou o processo de industrialização, começa a incentivar novamente o processo de industrialização, mas não o suficiente para alavancar. A gente também vai ver daqui a pouquinho na República Oligárquica, que é o segundo período, que ainda o Brasil por anos e décadas permanece ainda agroexportador do café, com poucos parques industriais. Foi um governo que, em geral, ele termina o mandato do Marechal Deodoro, que renuncia, mas foi um governo muito conturbado, porque ele enfrenta essas duas grandes revoltas, ele tem que lidar com isso e acaba se desgastando. O Marechal de Ferro, então, ele enfrenta esta grande revolução. O que foi a Revolução Federalista? A Revolução Federalista, ela ocorre lá no Rio Grande do Sul, com dois grupos políticos. Nós vamos ter os federalistas. Os federalistas eram um grupo político do Rio Grande do Sul que tinha como objetivo fazer oposição ao Marechal. O que os federalistas queriam, basicamente? Eles queriam duas coisas. A convocação imediata das eleições após a renúncia do Deodoro, não queriam que o Floriano continuasse no poder como vice, que ele convocasse imediatamente as eleições, e eles queriam uma mudança no sistema político brasileiro, na Constituição. Lembra que eu falei que quando o Brasil proclama a República, ele adota o presidencialismo. O presidencialismo ele tem como elemento central o quê? Como chefe de Estado, o presidente da República. Os federalistas queriam exatamente o quê? A mudança desse modelo republicano. Eles queriam
implementação de um regime parlamentarista. O que é o regime parlamentarista? É onde existe a figura central no poder de um primeiro-ministro, que geralmente é escolhido pelo Congresso Nacional. É esse cara que centraliza o poder nas mãos. Todas as decisões importantes, os países que têm esse regime parlamentarista, passa pela mão do primeiro-ministro. Então, os dois pontos básicos da oposição federalista ao regime do Deodoro, ao próprio Deodoro, eram esses. Era a instituição do parlamentarismo e a convocação de novas eleições. Pelo grupo dos federalistas, eles eram conhecidos como os Maragatos. Os Maragatos do Rio Grande do Sul, um grupo político denominado Maragatos, que tinha como líder o Gaspar Silveira Martins. Defendiam exatamente aquilo que eu falei, o parlamentarismo. Essa revolução ela dura de 1893 e ela só acaba com o Acordo de Paz em 1895. Do outro lado nós temos os republicanos, o grupo que defendia o Deodoro. Por isso que essa batalha vai ocorrer em dois grupos políticos distintos, a oposição federalista e a situação que eram os republicanos, que defendiam o sistema republicano e defendiam a permanência do Deodoro no poder, até terminar o mandato. Conhecidos os republicanos como pica-paus, também um grupo político influente do Rio Grande do Sul, né, que leva a essa denominação. O líder desse grupo era o Júlio de Castilhos, tem uma cidade no Rio Grande do Sul chamada Júlio de Castilhos, em homenagem a esse líder político que defendia o Marechal Floriano. Eles defendiam exatamente o contrário. Se o grupo dos federalistas defendia a instituição de um parlamento, de um primeiro-ministro, eles defendiam o regime atual, presidencialista, ou seja, o poder centrado em uma única pessoa representada pelo presidente da República. Eles defendiam assim um presidencialismo forte e centralizador, onde o presidente da República tivesse cada vez mais poderes de decisão. Um detalhe importante é que essa revolução federalista, ela começa assim bem quietinha lá no interior do Rio Grande do Sul e ela vai subindo. Ela vai subindo geograficamente, ela vai subindo, avançando para o estado do Paraná, para o estado de Santa Catarina. É ali quando ela ganha essa proporção, quando ela avança para Santa Catarina e ela vai terminar aqui no estado do Paraná, aqui pertinho de Curitiba, na cidade da Lapa, quando ela acaba numa batalha violenta e sangrenta, é que essa revolução ganha força. Lá em Santa Catarina, nós temos a figura central dos federalistas que tomam Santa Catarina, saem do Rio Grande do Sul e tomam o estado de Santa Catarina, centrada pela figura do Giuseppe Garibaldi. O Giuseppe Garibaldi era um general italiano, um revolucionário na Itália, que um pouquinho antes havia feito a unificação dos territórios da Itália, que estavam nas mãos da Igreja Católica. Muda o regime, então o Giuseppe Garibaldi ele vem para cá, porque ele era um exímio navegador. Então, para que os federalistas pudessem tomar Santa Catarina, eles precisavam do mar, de acesso ao mar. Então o Giuseppe veio ajudá-los na tomada de Santa Catarina. A batalha mais sangrenta se deu em Laguna, em Santa Catarina, onde há uma batalha muito violenta quando os federalistas tomam Laguna. Em contrapartida, os republicanos reagem. Essa batalha ela avança, ela vem para o estado do Paraná e ela vai ter um desfecho aqui na cidade da Lapa. Por isso que nós temos a Lapa conhecida historicamente, por uma cidade simpática, inclusive, uma cidade bonita, uma cidade simpática, uma cidade completamente cheia de história. Por quê? Porque o final dessa revolução ela ocorre exatamente aqui na Lapa, quando finalmente as tropas do Marechal
do Marechal Floriano, desculpa, conseguem vencer os federalistas, não deixam que eles avançam, porque a intenção dos federalistas, quando estavam na Lapa, era chegar a Curitiba, de Curitiba entrar no estado de São Paulo e assim indo até chegar no poder central e destituir o Floriano. Então ali o Marechal consegue, o exército republicano consegue evitar que as tropas federalistas consigam avançar. Ocorre uma batalha sangrenta, muito sangrenta, e ali termina então com a vitória do Marechal Floriano a Revolução Federalista. Um detalhe importante que lá em Santa Catarina, a capital de Santa Catarina é Florianópolis, né? Antes da Revolução Federalista, Florianópolis se chamava Nossa Senhora do Desterro. Como em todas praticamente as capitais onde os portugueses passaram, deram o nome de santos, o nome de santas e etc., pela questão religiosa, a capital de Santa Catarina, conhecida como Floripa hoje, era chamada de Nossa Senhora do Desterro. Após a Revolução, terminar essa Revolução com a vitória do Floriano, o que Santa Catarina vai fazer? Santa Catarina, em homenagem, tinha um grande grupo político catarinense aliado ao Floriano, esses caras eles vão rebatizar a capital de Santa Catarina e vão dar o nome de Florianópolis. Florianópolis em homenagem a Floriano. Um detalhe de como era o poder político, de como era a influência militar, tamanha influência militar do Marechal Floriano frente a essa revolução. E a última fase dessa República da Espada, neste último governo, que é o governo do Floriano, foi a segunda revolta que ele sofre, né, antes dele deixar a presidência da República. É a chamada Revolta da Armada, que ocorre lá em 1893, menos de um ano antes dele deixar o poder. Essa revolta é diferente da revolta federalista. A revolta federalista é um grupo político, organizado e etc., que faz essa revolta. A revolta da Armada já é um grupo militar. É um grupo militar dentro do exército brasileiro, né, que vão disputar entre eles o poder dentro do exército brasileiro, e alguns tinham representantes contrários ao poder do Marechal Floriano. Né? Esse grupo contrário ele estava muito estabelecido dentro da Marinha Brasileira. Então esse grupo que faz essa revolta, a ação que eles fazem é o quê? Tomar o Rio de Janeiro pelo mar através de embarcações, de uma revolta armada, onde eles bombardeiam vários outros navios no Rio de Janeiro e etc. Essa revolta também, ela acabou sendo aniquilada pelas tropas do Marechal Floriano, né? Acaba com essa revolta não consegue se estender, não consegue avançar, não consegue sair do Rio de Janeiro. A federalista, um detalhe importante, a federalista é uma revolta política muito importante porque ela nasce lá no núcleo do Rio Grande do Sul, ela avança até Santa Catarina e ela vai terminar no Paraná. Então veja, ela toma praticamente os 3 estados da região sul. Consequentemente, se ela chegasse a São Paulo, provavelmente o Floriano seria destituído por essas tropas revoltosas. A revolta da Armada é um pouquinho menos de efeitos proporcionais menores. Por quê? Porque ela ocorre dentro do Exército Brasileiro, um grupo de pessoas, de militares descontentes, marinheiros da Marinha, que não conseguem fazer um estardalhaço pequeno, e o Floriano consegue render esses caras e acabar com essa revolta. Então, diante dessas duas questões aí básicas no final do governo do Floriano, a Revolução Federalista
e essa revolta da Armada é que garantem esse título sutil que eu falei no começo da aula, né, que quando ele assume ele fica conhecido como Marechal de Ferro. Esse apelido é exatamente pelo rigor, pela forma como ele tratava a oposição nesse país, ok? Então é assim, nós temos, para finalizar, voltando numa recapitulação bem básica, tá? Nós temos o início dessa república. Então é assim, o início dessa república, ela é constituída de dois critérios básicos, fundamentais, né, na forma de governo. O governo republicano, representado pela Federação dos Estados. Tá? É o início de uma república conturbada no Brasil, justamente porque ela não tem a participação popular, a efetiva participação popular. Ela é proclamada, vamos dizer assim, nos corredores do Palácio Monárquico, ela é articulada dentro de gabinetes, ela não tem esse contato com a população, essa conversa com a população, então ela começa mal. Os dois grandes representantes dessa primeira fase da República é o Marechal Deodoro e o Marechal Floriano, ok? Então ela fica conhecida nessa primeira fase como a República da Espada. O Deodoro, então, ele acaba renunciando antes de 1894, em virtude de duas grandes consequências. A primeira consequência é a crise econômica, conhecida por encilhamento, que tinha como proposta fundamental fazer o quê? Um processo de industrialização no Brasil. Não dá certo, gera uma grande inflação, uma grande insatisfação popular e política. Esse é um dos elementos que leva ele à renúncia. E o segundo grande elemento dessa renúncia é essa nossa primeira Constituição republicana, ok? 1891, porque até então a Constituição vigente era de 1824, lá da Primeira República. Do primeiro reinado com Dom Pedro I, quando ele assume o primeiro reinado, ele promulga essa primeira Constituição brasileira e que ficou durante todo o Império. Então não tem mais nexo a partir do momento em que você muda o sistema político, do governo, né, do país, de monarquia, para a República manter uma Constituição imperial. Então, ele elabora essa Constituição em 1891, mas essa Constituição, isso é elemento central quando se fala da República da Espada, principalmente em questões de vestibulares e questão de Enem. É uma Constituição autoritária, é uma Constituição com pouco viés democrático, porque ela literalmente limita a participação, a efetiva participação popular no processo político brasileiro. Tanto é que um detalhe disso é exatamente o quê? É exatamente aquele tópico que nós vimos. Vamos lá, tentar ver de novo. Tá? Vamos ver. Aquele tópico que a gente viu lá, o último tópico, que o voto passa a ser direto. Tá? Porém, há a maldita exceção. Qual que é a exceção? A exceção é que somente homens maiores de 21 anos, alfabetizados, poderiam votar. Então excluía-se essa grande parcela da população. Aliado a isso, o Marechal fecha o Congresso Nacional, depois essa Constituição, e realmente ele não vai ter estrutura política para governar e acaba renunciando. Um detalhe importante também é essa debilidade física que ele já apresentava, que também contribuiu para a renúncia.
Ao invés do seu vice, que é o Floriano, assumir e convocar eleições diretas imediatamente, ele não. Ele resolve assumir, né, no lugar do presidente Deodoro, que renuncia, e terminar o mandato do Deodoro, sem convocar eleições. E vai ter dois grandes problemas. Então o governo dele vai girar, esse governo do Floriano, que é o vice do Deodoro após a renúncia, ele vai girar em dois elementos centrais, que é aquilo que nós vimos ali, né? A Revolução Federalista, que é um movimento que nasce no sul do país, com a intenção do quê? Com a intenção de mudar o sistema de governo da forma que é representada, do presidencialismo para o parlamentarismo, tá? E, consequentemente, pedir a renúncia, tá? A saída do Floriano do poder e a convocação de novas eleições. O Floriano, ele aniquila esses caras com muita mão de ferro, com muito sangue, que é a história que nós vimos do Cerco da Lapa, onde termina essa revolução, e uma revolução um pouquinho mais não tão importante assim, da questão política, a Revolta da Armada, que é uma revolta meio que isolada, promovida por uma parte da elite do Exército Brasileiro, que são os militares no Rio de Janeiro. Aí então em 1894 termina o governo do Floriano, tá? É convocada eleições, a gente encerra com 1894, com a saída do Floriano, a primeira parte dessa república que é conhecida como República da Espada. Essa República da Espada termina em 1894 e começa uma segunda fase da República, que é conhecida como República Oligárquica. Essa República Oligárquica, ela começa com o primeiro presidente civil do Brasil, que é o Prudente de Moraes. O Prudente de Moraes vai ser efetivamente o primeiro presidente civil do Brasil, a partir de 1894. De 1894 nós vamos andar até 1930, quando vai essa segunda parte da República chamada de Oligárquica. Mas essa segunda parte, de 1894 para 1930, é o tema da nossa segunda aula. Ok? Eu agradeço a atenção de vocês, eu agradeço a disposição de vocês em estar assistindo essas aulas. Eu acho que é por aí, tá? A gente está fazendo aquilo que pode, uma aula gravada não é como uma aula presencial, onde a gente vai criando dúvidas, suscitando dúvidas e vai falando disso e falando daquilo, e daqui a pouco a gente está viajando muito mais do que o professor aqui, sem interação, falando sozinho, tá? Na próxima aula, antes de iniciar a próxima aula, a gente vê uma bateria de exercícios desta primeira aula da República da Espada, nesse primeiro momento, e daí continuamos com a segunda aula. Eu agradeço a atenção de todos vocês, fiquem com Deus, se cuidem em época de pandemia, como eu falei no início, sigam as recomendações do governo do estado do Paraná, sigam as recomendações da Organização Mundial de Saúde, mantenham-se no isolamento. E quanto a vocês, estudantes, lembre-se que nós não estamos num período de férias, né? Nós estamos num período de pandemia, num período de isolamento forçado, e nós temos que continuar de uma forma ou de outra. Então eu aconselho que vocês separem um tempinho, como se vocês estivessem indo à escola, para que vocês estudem em casa. Fica essas videoaulas que vão ser disponibilizadas aí no decorrer, tá? E fica também a dica, pesquisa na internet, vai lá agora, pesquisa na internet, Primeira República, República Velha, Primeira República, que é a República da Espada, dá uma revisãozinha. E também para o pessoal do terceiro ano eu aconselho o seguinte, já que estão em casa e etc, com calma, comecem a baixar os cadernos do Enem,
das últimas edições, aí de 2015 a 2019, começa a dar uma treinada, ver como que se cobram essas questões dentro do Enem, como que elas vêm contextualizadas. Aqui, os nossos exercícios que nós faremos serão basicamente exercícios discursivos, tá? Exercícios discursivos. Eu vou dar o tema para vocês, eu vou dar a pergunta para vocês, e em casa vocês tentam responder de forma discursiva. Porque de forma discursiva, ela é muito mais eficaz que responder uma questão de marca X, né? A questão discursiva, ela tem um outro caráter, ela tem um caráter de levar você a pensar através de um raciocínio lógico. Você já começa a pensar na interpretação do enunciado. O que o professor está pedindo lá no enunciado? Para eu saber a resposta, eu preciso interpretar esse enunciado. Então essa questão é uma questão que ela tem um retorno maior do que a mera questão de marca X, ok? Eu desejo a vocês um abraço, fiquem com Deus, um beijo e um abraço virtual. Até a próxima.